Então, boa noite. Nós vamos começar a nossa terceira aula sobre temas difíceis, sendo que a segunda foi dividida em duas partes, né? Lembrando que esses textos, a maioria deles são sugestões que vocês me passaram no privado, para a gente poder trabalhar, são coisas que talvez vocês leram, não entenderam direito, ou então que deixa dúvida, se sente desconfortável com o que está sendo dito. Então, a gente está fazendo aqui para poder a gente tirando essas dúvidas e fazer uma classe diferente da que a gente costuma fazer normalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo uma oração. Eu vou orar para a gente poder iniciar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque temos a oportunidade de usar a tecnologia para estudar a Tua palavra, e mesmo estando em locais diferentes, aqui da cidade de Manaus, nós podemos nos reunir com o objetivo de que o Teu Santo Espírito nos ensine mais, Senhor, nos ajude a entender este livro que é a Tua palavra. Obrigada por tudo, obrigado pela vida, pela saúde, por cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Então, olha só. Logo na primeira semana que eu pedi para vocês me mandarem textozinhos, 2 pessoas me mandaram esses textos que a gente vai estudar hoje. E aí são textos do Antigo Testamento, que eu achei bem legal, porque até agora a gente só estudou textos do Novo Testamento. Só que o texto do Novo Testamento que a gente estudou na aula passada, ele foi um texto que eu acabei resolvendo estudar o capítulo inteiro de Lucas, que foi o capítulo 16, que é um capítulo com 2 parábolas bem difíceisinhas e que são mal interpretadas. Então, a gente acabou gastando 2 aulas para isso. E aí, eu agora voltei, então, para o pedido, né? E aí, a gente vai fazer essa aulinha. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, vamos lá. Eu coloquei como aula 3, porque a 2 está dividida em 2 e vocês receberam um material só, tá? Deixa eu posicionar minha tela de uma maneira melhor para ficar maior para vocês. Bom, então vamos lá. O primeiro texto que me pediram, deixa eu avisar qual é. O primeiro texto foi Eclesiastes 7,16, né? Então, eu fui ler Eclesiastes 7,16 e realmente é um texto confuso, né? Assim, você fica meio sem entender o que Salomão quis dizer com isso. Mas a gente não vai pegar um texto, né? Lembra que desde o início, quando a gente começou a estudar textos difíceis, quais foram as dicas? Primeiro, entender onde é que ele está escrito, o contexto que ele foi escrito, quem escreveu, em que época escreveu, qual era o objetivo do livro, qual é a perícope, né? A gente não pega só aquele textinho, a gente pega o antes, o depois daquele texto. Então, se a gente vai falar de Eclesiastes 7,16, a gente vai primeiro entender o que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra em hebraico que é traduzido, assim, dizendo em português, seria Coelete, né? Eu não sei se pronuncia assim, mas ela quer dizer pregador, orador público, alguém que convoca uma assembleia, né? E aqui tem até, seria a transcrição Coelete, então não é Coelete, é Coelete, talvez por causa desse H aqui, né? Então, é assim, eu preciso estudar hebraico. Mas vamos lá. Então, quer dizer pregador, tá? É uma pessoa que fala para muita gente, é uma pessoa que convoca uma assembleia para fazer discursos, ok?
O autor desse livro é Salomão, e Salomão quando ele já estava em idade avançada. Isso é muito significativo. O livro de Eclesiastes é escrito por um senhor de idade que já tinha vivido muita coisa, mas muita coisa, muita coisa. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que o poder, a fama podem comprar, ele viveu. Tudo, ok? Tudo mesmo. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Por quê? Porque a gente vai hoje estudar uma passagem do livro de Provérbios, e o livro de Provérbios foi escrito pelo Salomão jovenzinho. Assim que ele assume o reinado, ele começa a escrever os seus provérbios. Assim que ele pede aquela sabedoria divina, né, que Deus procura ele para saber o que ele queria, e ele pede sabedoria. E aí Deus diz, olha, como você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também riquezas e poder e etc. Então, esses dois livros, eles têm algumas poucas semelhanças, mas um foi escrito pelo Salomão muito jovem, sem ter vivenciado muitas coisas, ele estava iniciando o reinado, e sem ter abandonado os caminhos de Deus, porque Salomão passou por uma fase de apostasia. Então, a gente tem que entender isso, e Eclesiastes é como se fosse o livro que ele escreve nesse retorno, né, da apostasia dele, tá? O livro de Eclesiastes, ele é uma discussão sobre os porquês da vida, o propósito da vida, o significado da vida, tipo assim, para que a gente luta tanto? Para que a gente faz isso tudo? Se tudo vai dar em nada? Se a gente vai morrer mesmo? Entendeu? Está todo mundo morrendo. Então, tipo, é uma coisa que foi escrita há 1000 anos antes de Cristo, mas poderia ter sido escrito, né, em 2021. Tipo assim, qual é o sentido? Então, são questionamentos existenciais. Salomão é como se ele finalmente tivesse percebido aquele vazio, tipo, para que eu corri atrás de tanta coisa? Para que eu fiz tanta coisa? E ele percebe que ele fez tudo aquilo para preencher um vazio que ele tinha, e ele percebe que nada daquilo deu resultado. A gente vê uma prova disso aqui no capítulo 1 de Eclesiastes, quando a gente começa a ler Eclesiastes 1, do verso 1 até o 11. Então, a gente vai ler, porque isso, tipo, fica muito claro quais são as inquietações desse homem, tá? Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Não, vamos ler na Almeida Revista Atualizada mesmo. Então, ele fala assim, olha, palavra do pregador. Pregador aqui é essa Coelet, que é o título do livro, né? Que é esse nome hebraico para Eclesiastes, ou seja, palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus ciclos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se pode dizer, vê isso de novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela.
tipo assim, parece uma pessoa em depressão, né? Não tem nada novo debaixo do sol, o que adianta a gente ficar correndo atrás das coisas, trabalhando dia e noite, geração vem, geração vai, o fim de todo mundo é a mesma coisa, todo mundo vai morrer. Então, tipo, é uma pessoa que está meio para baixo, assim, com a vida, essa impressão que Eclesiastes passa para a gente. Assim, mas o que a gente tem que tentar entender é que é uma pessoa que viveu muita coisa e no fim da vida ele fala, eu não precisava de tudo isso, porque pouca coisa me bastava, e aí ele tenta deixar para gerações futuras o conselho, olha, não adianta você ficar correndo atrás de muita coisa, porque correr atrás de todas essas coisas é correr atrás do vento, né? E aí, no fim do livro, ele termina dizendo o que é que resume tudo, lá em Eclesiastes 12. Então, a gente vai para o último, né? Último capítulo do livro, Eclesiastes 12, 1, que aí ele vai finalizar para poder dizer, deixa eu deixar para vocês o que é importante, ok? Então ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então ele começa dando um conselho para quem é jovem. E aí lá no verso 13 e 14, que são os últimos, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, que isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele termina dizendo assim, olha, você quer guardar alguma coisa para o futuro? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque o que você vive aqui nessa terra, nada disso vai sobrar para você, a não ser o caráter que você constrói por dia do julgamento. Então, se a gente fosse entender o livro de Eclesiastes, é isso, né? Então, eu vou colocar aqui um resumozinho da estrutura que eu encontrei. A pessoa dividiu os capítulos. Então, Eclesiastes 1 e 2, ele conclui que tudo nessa vida é passageiro, né? E que ficar procurando prazer e coisas frívolas, edificar coisas grandiosas, nada disso trouxe satisfação para ele, satisfação verdadeira, preenchimento, tá? Em Eclesiastes 3, ele coloca que coisas boas e ruins acontecem para todas as pessoas. Então, ele diz, olha, o justo passa por dificuldade, o ímpio às vezes vive coisa boa, mas o que importa é que nada do que você faz aqui, na verdade, vai ficar. A única coisa que é eterna são as obras de Deus. Então, ele traz esse ensinamento. Nos capítulos de 4 a 8, ele coloca essa coisa de que a vida é muito passageira, todo mundo vai morrer. E aí ele diz que nessa vida, já que a gente vai morrer, tem coisas que a gente faz que nos trarão contentamento e tem coisas que só vão nos trazer insatisfação, sofrimento desnecessário. Em Eclesiastes 9 e 10, né, ele repete um pouquinho da ideia do 3, que é tanto os justos quanto os ímpios passam por tragédias, ou seja, podem passar por coisas ruins, todo mundo tem um tempo limitado nessa terra, e se você tem que fazer alguma coisa, você tem que procurar alcançar sabedoria, né? E no 11 e no 12, ele conclui que a obediência aos mandamentos de Deus é aquilo que tem a importância eterna, é aquilo que vai te deixar algo para o futuro, porque a gente vai morrer e a gente vai ser julgado. Então, essa é a estrutura de Eclesiastes. Eu coloquei isso aqui porque talvez abra a curiosidade de alguém, né? De entender. Então, tipo, se eu pudesse perguntar ao homem mais sábio da Terra, depois dele ter vivido tudo que ele viveu, o que ele aprendeu com tudo que ele viveu, a resposta está no livro de Eclesiastes, ok? Então, vamos ler o nosso texto de hoje. Eclesiastes 7,
Nós vamos começar no verso 15. A gente vai ler até o 22. A pessoa que me mandou, a dúvida dela estava no 16. E vocês vão entender rapidinho por que está no 16. Então, vamos lá. Só que eu peguei aqui, ó, a perícope do 15 ao 22, porque até na Almeida Revista e atualizada, tem um subtítulo, tá escrito assim, a moderação em tudo é boa. Já dá uma dica do que ele está tentando dizer. Ele diz assim, olha, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Ou seja, ele está dizendo assim, tem gente super boa que morre cedo e tem gente má pra caramba que vive uma vida, né, enorme e imensa fazendo o que é mal. E é tipo, é aquilo que a gente vê nos dias de hoje também, né? Se você for parar para pensar, não é só gente má que sofre, as pessoas boas também sofrem, né? E aí no verso 16, ele diz assim, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Como assim? Será que se eu for muito justo ou muito sábio, eu vou estar trazendo destruição? Aí ele continua, não sejas louco, não, desculpa, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Gente, esse verso 21 e 22 é muito engraçado. Ele está dizendo assim, olha, para de tentar ficar ouvindo o que o povo está falando de ti. Para de preocupar com o que dizem a seu respeito, porque você vai acabar ouvindo coisa que você não quer ouvir. E se você ouvir, você também não faz isso com as outras pessoas, você também não fala das outras pessoas coisas que elas não gostariam de ouvir, você também não amaldiçoa os outros. É muito interessante. Você vê que a Eclesiastes tem uns conselhos assim muito bons. Para de se preocupar com a opinião alheia, porque você vai ouvir coisas que você não quer. Mas não são esses os versos. Então, eu peguei aqui os versos 16 e 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Quer dizer que eu posso ser um pouquinho perverso. Então, qual é a problemática, né, desses versos? A problemática... antes disso, antes da problemática, tá? Vamos aqui. Só resumindo o capítulo 7, esse capítulo, ele parece Provérbios. Ele começa trazendo assim, 2 pontos de vista diferentes. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Melhor é o dia da morte do que o nascimento. Ele vai fazendo... Isso é poesia hebraica, tá, gente? É quando eu pego, por exemplo, eu posso fazer poesia hebraica pegando 2 ideias que são paralelas entre si ou que se antagonizam entre si. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir na casa de luto ou no velório do que ir no banquete, pois em um você vê qual é o fim dos homens e os vivos estão lá com riso, sem levar nada em consideração. Então, isso é poesia e está parecendo um pouco com Provérbios. Então, o livro... o capítulo 7, ele traz um resuminho assim. Ele mostra os remédios para a vaidade, que são a boa fama, a humildade e a sabedoria. Esses números aí, entre parênteses, são os versos onde aparece. E no verso 23, outra coisa é a dificuldade de se adquirir sabedoria. Mas a nossa problemática está no verso 16 e 17. Então, as 2 perguntas seriam: não devemos ser muito sábios ou muito justos? Tipo assim, procurar ser muito justo é ruim, procurar ser muito sábio é ruim?
E a gente não deve ser muito perverso, mas a gente pode ser um pouco perverso. Então, seria essa a questão aqui, tá? Por isso que eu pus aqui esse memezinho super famoso da dúvida, porque realmente são dois versos, você fica assim, como assim, né? Então, coloquei aqui para a gente poder pensar. Tem gente falando aqui no bate-papo. O Madison está dando boa noite. Boa noite, Madison. E aí, gente, a gente está aqui, vamos entender, então, tá? O porquê. Então, tem que lembrar da nossa primeira aula. Se eu quero entender um texto, eu vou ter que entender o objetivo da pessoa que estava escrevendo. Então, eu vou pegar coisas daquele texto, e se eu estou tentando entender a Bíblia, qual é a minha chave hermenêutica, né? A minha chave de interpretação? É a própria Bíblia. Então, a gente vai pegar outros versículos da Bíblia. Vamos pegar o próprio Eclesiastes 1, do verso 12 ao 18. Verso 12 ao 18. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Ai, gente, eu lembrei de uma música horrível, de um grupo horrível. Mas já dizia o sábio Salomão, eles estavam certos, né? O pau que nasce torto nunca se endireita. E o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria. A todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que tudo isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Parece que ele está dizendo assim, olha, quanto mais se sabe, pior fica. Tipo, quanto mais você tenta entender tudo o que acontece, quanto mais você procura entender como que o ser humano funciona, como que as coisas funcionam nesse mundo, parece que mais angustiado você fica, porque você vai vendo que as coisas às vezes não fazem sentido. Então, aqui, essa parte dessa decepção dele de correr atrás de conhecimento, de sabedoria, ajuda a gente a entender por que ele diz que não é para ser demasiadamente sábio, tá? Mas vamos ler mais versos para a gente entender. Então, Provérbios 3, 6 e 7. É um escrito do próprio Salomão. Provérbios 3, versos 6 e 7. Ele diz assim, olha, vamos ler os 5 para ficar dentro do contexto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o, ou seja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, aqui parece que Salomão está explicando por que a gente não deve ser demasiadamente sábio. Porque ele está dizendo assim, para de confiar naquilo que você conhece, naquilo que você adquiriu como sabedoria e confia em Deus, porque Ele é que sabe. Então, não fica se achando, né, dizendo, porque eu sou sábio, eu sei de tudo, porque, na verdade, você não sabe de nada, né? Então, aqui dá para a gente entender um pouquinho melhor
o que Salomão estava dizendo naquele verso 16. Um outro escritor bíblico falou uma coisa muito parecida, Isaías. Isaías 5, verso 21. Isaías 5, 21. Olha, ele está dizendo aqui, né? Ele está proferindo ai. Quando na Bíblia um profeta profere ai, ele está dizendo assim, olha, coitado dele. Ou seja, está indo de mal a pior, nesse caminho que ele está, não vai dar boa coisa. Então, o profeta Isaías, ele diz assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Parece que Isaías resumiu o verso 16 e 17 de Eclesiastes 7. Coitado de quem se acha sábio e de quem se acha justo demais, porque, tipo, essa pessoa nem sabe do que ela está falando. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai entender. E aí, eu queria pegar uma passagem de Lucas, que aí é uma história que Jesus contou, está lá em Lucas 18, e eu amo essa parábola, gente. É muito legal essa parábola de Lucas 18, de 9 a 14. Essa parábola ela é muito, muito top, tá? Então, Lucas 18, a gente está tentando entender por que eu não posso ser exageradamente sábio ou exageradamente justo. E que negócio é esse? Será que eu posso ser um pouco ímpio? A gente está estudando Eclesiastes 7, 16 e 17. Então, quem chegou agora, pega a Bíblia, lê esses 2 versículos para entender. Só que aí eu peguei esse texto de Lucas, porque eu acho que tem muito a ver para a gente entender. Olha o que esse texto de Lucas fala. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então, Jesus está falando para um grupo de pessoas que se achavam boas demais e coitado do resto, porque, né, não sabem nem para onde estão indo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então, vamos só lembrar, fariseu era uma pessoa que fazia parte da elite religiosa, né? Era uma pessoa que tinha, geralmente, condições financeiras, ele era visto por todos como um grande cumpridor da lei, eles estudavam as leis, eles é que diziam como que essas leis tinham que ser cumpridas, e eles impunham essas cargas aos outros, a gente viu isso na aula passada, né? O publicano, ele era um judeu, ok? Mas ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano como coletor de impostos. E a gente sabe que o Império Romano não era nada justo ao cobrar impostos, então o publicano, ele era aquela pessoa que ele era considerado um traidor da pátria, né? Ele vendia os próprios irmãos para pegar dinheiro e todo mundo sabe que eles não eram honestos. Se a pessoa devia, se o governo dizia que a pessoa devia 10 moedinhas, ele dizia assim, olha, tu deve só 40, tá bom? Aí ele ficava com 30, o resto ele dava para Roma. Então, eles se enriqueciam de maneira ilícita. Era aquele cara que às vezes pedia uma propina, olha, vamos fazer o seguinte, tu tá devendo 5, mas se tu me der 2, eu nem conto para Roma que tu não pagou esse mês. Então, era mais ou menos assim que eles faziam, tá? E aí, ambos foram orar. Ambos eram judeus e ambos subiram ao templo para orar, ok? O fariseu estava de pé, né? E orava de si para si mesmo, tá? Dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano.
Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o fariseu, o que ele estava dizendo? Ah, Senhor, muito obrigada, porque eu sou o máximo. Aliás, o senhor está me devendo alguma coisa, porque eu sou tão bom que realmente o senhor está em débito comigo. Era mais ou menos isso a oração, tá? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele tinha um reconhecimento completo de que ele não era merecedor do favor divino. Então, eu tenho um que dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou top das galáxias, e o outro dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço nada, mas, por favor, tem misericórdia de mim. Então, são essas duas manifestações que a gente tem. E aí Jesus termina dizendo: eu te digo que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente já começa a entender por que Salomão, em Eclesiastes, ele fala: não seja demasiadamente justo. Ou seja, a ponto de você virar para Deus e falar assim: ah, Senhor, muito obrigada, porque eu não sou como o resto dos pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Senhor, essa semana eu fiz até caridade para os pobres. Olha o tanto que eu sou bom. Nossa, eu sou muito bom. Aquelas pessoas que não chegaram: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, porque a gente era muito bom. Então, aqui é isso que Salomão está falando. Não seja demasiadamente justo, a ponto de você achar que você é merecedor da graça. Porque aí, gente, não é graça, é dívida. Ok? Graça é favor imerecido. Paulo diz o seguinte: ao que trabalha, o seu salário é merecido. Ou seja, se Abraão tivesse sido salvo por causa das obras, ele tinha merecido a salvação, mas ele foi justificado pela graça. Então, Paulo deixa muito claro que nós não merecemos, que nós não somos justos. Ou seja, essa passagem aqui, ela é uma repreensão ao legalismo e à justiça própria, tá? E o que seria ser esse exageradamente sábio? Salomão, ele está alertando contra aquela atitude de arrogância que faz a pessoa achar que ela pode, inclusive, questionar Deus nos desígnios dele, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Pessoal que foi trabalhar desde manhã até a tarde, ganhou um salário, nananã. E aí os que começaram 1 hora antes do serviço trabalhar, ganharam a mesma coisa. Aí o pessoal vai falar assim: ei, por que eles receberam a mesma coisa que a gente? E aí o chefe, né, o dono da vinha, ele disse assim: olha só, eu combinei com vocês isso, o dinheiro é meu, se eu estou pagando para eles a mesma coisa, o problema é meu. Mas eles se acharam no direito de questionar, entendeu? Então, é desse tipo de sabedoria que Salomão está falando. E vamos ler esse texto aqui de Romanos, que ele dá muito discernimento para a gente entender isso. Romanos 9, de 20 a 23. Paulo fala essa mesma coisa. Ele diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro vaso para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, ou seja, aquelas pessoas que estavam pecando contra ele, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, foi suportando a maldade que Deus mostrou quanto ele é misericordioso, porque aí pessoas puderam se arrepender, pessoas puderam mostrar o quanto eram vasos, né, de misericórdia. Vamos dar um exemplo aqui, o exemplo de Noé. Foi por Deus aturar, depois que Noé começou a pregar e a fazer a arca, 120 anos, que Deus mostrou quanto ele é misericordioso e quanto Noé foi um homem justo pregando para aquela geração durante 120 anos. Então, é disso que Paulo está falando. Quem é você para discutir quando é que Deus tem que intervir ou não, né? E aqui o Antenor está dizendo assim, não seria o caso da pessoa achar-se demais, chegando a ser extremista, no caso de que somente ele é o melhor, ao invés de compartilhar o que sabe, ele acaba afastando as pessoas também. Isso mesmo, é aquela pessoa que, tipo assim, quem é você para me ensinar alguma coisa, né? Me lembrou de um vozinho que eu atendi essa semana, porque o vozinho estava me falando de um remédio que ele toma, daí ele falou assim, não, porque serve para tal coisa, e era uma, né, porque não sei o que tem e tal, nananã, porque eu tomo isso, porque eu sou diabético há 5 anos, então eu sei, e aí eu fui fazer um comentário para ele, ele falou, não, mas eu sei, porque eu tomo há 5 anos, e aí eu conheço, eu falei, eu sei, o senhor é diabético há 5 anos, e eu sou endócrino há 16 anos, realmente. Então, é mais ou menos isso, né? Que a gente... que era mais ou menos a coisa assim, que ele não deixou o consulta inteirinho falar, foi bem engraçado. Mas é isso, mas tadinho, acho que ele estava nervoso. Mas algumas pessoas, talvez esse não seja o caso, talvez seja realmente o caso de que a pessoa é isso que você está falando mesmo, Antônio. A pessoa se acha, né? É o famoso se acha mesmo, tá? Então, aqui a gente percebe que o que Salomão estava dizendo é um conceito que a gente encontra em outras partes da Bíblia, né? Aí vamos entender por que ele falou que a gente não pode ser muito perverso, né? Será que a gente pode ser um pouco? Aí, para isso, eu acho que o principal está lá no próprio Eclesiastes, Eclesiastes 7, verso 20. Eu acho que o verso 20, ele explica o verso 17. Ele fala assim, olha, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, o que ele está dizendo? Gente, não vai ter ninguém aqui nesse mundo que não vai pecar em algum momento. Mas você não vai ser tolo de só praticar o mal, de só fazer maldades e de não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ou seja, não seja demasiadamente ímpio, né? Na nova versão transformadora, diz assim, tampouco seja perverso demais, né? Por que você vai morrer antes da hora? E aqui é claro, às vezes a pessoa, numa vida de crime, de maldade, ela morre realmente antes da hora. Mas aqui também a gente poderia dizer por que você vai perder a sua vida eterna se especializando em fazer o mal? Por que você vai ser demasiadamente perverso, né? E aí aqui a gente entende isso, né? Então, demasiadamente perverso a ponto de não permitir o trabalho do Espírito Santo. Então, Paulo aqui está dizendo que eu não devo procurar ser justo, nem procurar ser sábio. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de eu buscar coisas com um fim em si mesmo, ou seja, eu faço tudo para mostrar que eu sou muito bom, eu pratico obras para mostrar que eu sou muito bom, então eu sou demasiadamente justo, e aí chega um momento que, tipo, para que Jesus vai morrer por mim, né? Não tem nem necessidade desse sacrifício, porque eu já sou boa demais, entendeu? Então chega a esse ponto. E ser muito sábio é aquilo que o Antenor falou, a pessoa nem precisa de ninguém, ela nem aceita que ninguém diga nada para ela, porque ela já sabe e ela é que sabe das coisas, tá? Então, eu acho que ficou claro, né, esses versos, acho que ficou fácil, e depois, se alguém quiser
estudar mais sobre o livro de Eclesiastes, tem aí esse materialzinho, que foi uma introdução para vocês entenderem o livro. O outro texto que mandaram para a gente foi o texto que está lá em Provérbios, tá? Provérbios 24, verso 17 e 18. Eu vou dizer para vocês que com certeza não. Eu acho que a dúvida da pessoa que me mandou não é que é difícil de entender o texto, é que é muito difícil de fazer. Muito difícil, mas muito difícil. É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Então, provérbios, tá? Vem do hebraico machal, que quer dizer provérbio, parábola, enigma, sentença de sabedoria, máxima ética, tá? Então, aquelas frases, assim, de efeito, né? Que a pessoa poderia talvez pegar várias delas, colocar no para-choque de caminhão, né, para fazer aquele negócio bem assim, mas é isso, são máximas éticas, ok? Tá? A autoria é de Salomão, a gente vê em Provérbios 1, verso 1, que ele fala que o livro é dele, tá? Provérbios 1, verso 1, diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ou seja, não deixa dúvida de quem era, tá? Só que os provérbios aqui, gente, ele é diferente de Eclesiastes. Esses provérbios, eles foram escritos nos primeiros anos do reinado, e talvez Salomão nem estava velho assim, né? Igual eu coloquei aqui na figurinha. Foram os primeiros anos do reinado dele, ele era jovem e ele ainda não tinha abandonado os caminhos de Deus. A gente tem que lembrar que Salomão, ele começou a fazer alianças com outros povos, ele começou a casar com mulheres de outros povos e ele começou a fazer concessões para essas mulheres. Então, assim, ele casava com uma hitita, daí a hitita adorava o deus fulano de tal. Ai, Salomão, o meu Deus é tal. Tá bom, filha, constrói uma igrejinha aqui para o seu Deus, um templo para o seu Deus. E aí, essas mulheres começaram a trazer para dentro da casa de Salomão adoração ao falsos deuses. E aí Salomão começou a adorar com elas e tal. E aí vocês já sabem que ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, né? Ele não tinha tempo para mais nada na vida. E, infelizmente, algumas passagens dele levam a crer que ele teve, inclusive, relações homoafetivas, ok? Porque ele conheceu tantas mulheres, mas ele fala que ele não encontrou prazer maior do que nos braços de homem, tá? Mas a gente vê pelo livro de Eclesiastes que ele se arrepende, ele faz o seu retorno para Deus e descobre que tudo é vaidade, né? E a vontade que a gente tem de falar assim também, depois que tu provou tudo, né? Aí tu fala que tudo é vaidade. Mas é isso. Então, o livro de Provérbios, ele teria sido dos provérbios que Salomão faz no início da sua carreira, naquele momento em que ele estava muito próximo de Deus, tá? Alguns estudiosos dizem que em Provérbios de Salomão não tem só Provérbios de Salomão. Dizem que foi feita uma pequena compilação de sabedoria israelita e tem alguns enxertos, tá? E também sabe-se que ele não foi escrito tudo de uma vez e que talvez não teria sido o próprio Salomão que tivesse escrito, mas pessoas que tivessem escritos os provérbios que ele dizia, entendeu? Fulano, então a pessoa diz, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém e tal. Então, parte do livro foi escrito no reinado de Salomão, que foi do ano 1015 a 975 a.C., e no próprio livro de Provérbios, lá em Provérbios 25, verso 1, fala que a partir do 25 para frente foi escrito, ou seja, era provérbio de Salomão, mas foi passado para o papel durante o reinado de Ezequias, mais de 200 anos depois, uns 250 anos depois, ok? E a gente sabe que Salomão escreveu ou falou um monte de coisa, escreveu um monte de coisa, e isso está lá em 1 Reis 4, 1 Reis 4, os versos de 29 a 32. Diz assim, olha,
Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Sua sabedoria era maior do que todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Ou seja, devia ser gente importante na época. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Ou seja, a compilação aqui de provérbios é só uma partezinha do que Salomão havia escrito, tá? Então, a gente está entendendo o contexto do livro de provérbios. É um livro de poesia, então é poesia hebraica, não é poesia igual a gente conhece, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Não sei o que lá, quando dorme, põe a mão no coração, né? Mas as nossas poesias, normalmente elas têm que rimar. A poesia hebraica, ela trabalha com paralelismo. Então, a primeira ideia concorda ou antagoniza com a segunda, ela pode ir num crescente, que se chama paralelismo ascendente, ou então posso ter a primeira ideia concordando com a última, a segunda ideia concordando com a penúltima, a terceira ideia concordando com a antepenúltima, fazendo um centro, que seria uma estrutura quiástica de poesia. Então, só para a gente entender que poesia hebraica é diferente. Mas é um livro poético, então Eclesiastes também é poesia. Tá? Às vezes a gente acha que só Salmos mas aqui não. Aqui a gente tem poesia também. A gente tem poesia, inclusive, gente, no livro de Daniel, de Apocalipse, tá? A gente tem poesia nos livros proféticos, eles escreviam de forma poética. Gênesis tem poesia e assim por diante, tá? O livro é uma exaltação da sabedoria e mostra que a sabedoria é o temor do Senhor, tá? Ele dá instruções éticas e morais, além de instruções espirituais, e ele fala de um monte de coisa no dia a dia, tá? Então, assim, quase todos os aspectos da vida. E vai abordar coisas da natureza, conduta da pessoa, o que uma pessoa íntegra faz, o que uma pessoa do mal faz, e como seria o relacionamento adequado entre Deus e o homem. Então, é um livro bem interessante de ler, né, para a pessoa poder ir entendendo. Você até pode fazer o seguinte, você pode ler um capítulo de provérbios por mês, para você enriquecer realmente, pegar talvez aí um versículo, né, que você tenha gostado bastante, vai trazer sabedoria para você. Mas a nossa passagem de hoje não é Provérbios inteiro, é Provérbios 24, os versos 17 e 18, tá? Então, vamos entender. Na Almeida, revista atualizada, ela diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, o ímpio estava se dando mal, você riu, achou graça, aí Deus falou assim: tá achando graça? Então vou tirar dele e vou colocar em você. É isso aqui que está falando, entendeu? Então, vamos entender. Então, assim, não me parece um texto difícil de entender. Para mim, sinceramente falando, esse texto ele é difícil de viver, tá? Como é que eu não vou achar bom alguém que me fez mal se dá mal, finalmente se dá mal? A pessoa está tentando te prejudicar, está te prejudicando no emprego, essa pessoa falou mal de ti para o chefe, pegou aquele trabalho que você demorou horas para fazer, apresentou a ideia como se fosse dela, entendeu? Fica fazendo fofoca de você para as outras pessoas, é aquela pessoa da família que toda vez que você chega, ela faz uma piadinha de mau gosto, ela pega no teu pé. Então, é isso. Essa pessoa que está te fazendo mal, ou aquela pessoa que fez um mal muito grande para você.
E aí, de repente, algo de ruim acontece com essa pessoa, sabe? Finalmente, ela foi pega com a boca na botija e justiça está sendo feita e você se deu mal. Como é que você não vai fazer isso? Entendeu? Então, eu acho que, particularmente, isso é difícil de viver e não de entender, porque está muito claro que Salomão está dizendo assim: não fique feliz com a desgraça alheia, mesmo que a desgraça alheia seja de um inimigo teu. É isso que Salomão está dizendo. Porque Deus vai olhar, não vai achar isso legal da sua parte, e ele pode muito bem desviar a ira dele e essa ira vir para você, porque você está sendo maldoso, você está sendo rancoroso. Entendeu? Então, é isso, o texto é isso. Mas então vamos entender, né? Por que a Bíblia fala isso? Então, é basicamente, não tenha prazer no sofrimento do seu inimigo, tá? Essa passagem é uma passagem para combater o espírito vingativo. Por quê? Porque o espírito vingativo faz parte da natureza humana. Quem nunca, né? Quem nunca não achou bom quando alguém se deu mal? E aí, gente, se você for... eu peguei esse meme, né, obviamente, de propósito, porque isso aqui é uma coisa disfarçada, sabe? De você... A gente vai ver que esse meme ele vai contra essas passagens bíblicas, tá? Então, o meme diz assim: não fico feliz com a desgraça alheia, fico feliz quando a vida é justa e algumas pessoas têm o que merecem. Ou seja, eu estou achando super bom porque o meu inimigo teve o que mereceu, ok? Mas será que essa é a atitude cristã? Será que esse minionzinho tão fofinho, bonitinho, me representa como cristã? Será que eu, como cristã, eu posso pegar esse meme, pôr na minha página, publicar no meu stories, fazer uns hashtags e, ai, que tudo é muito eu, né? Porque o pessoal faz hashtag muito eu. Mas é isso. Será que a gente pode falar assim? E aí, gente, eu peguei a letra de uma música que tem muita gente que gosta. O nome dessa música é Sabor de Mel, tá? Não sei qual era o intuito de quem escreveu, mas nessa música tem um refrãozinho que, se você prestar atenção no refrão e nas passagens que nós vamos ler a seguir, algo não bate. Parece que não é um refrão cristão. Ele diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Ou seja, você está dizendo assim: ah, tu não quis me ajudar quando eu estava na pior, agora tome, agora eu estou por cima. Não parece um negócio meio mesquinho? Então, para mim, não é um verso que um cristão deveria estar cantando, tá? Mas vamos entender por quê. E a gente vai começar lá em Mateus 5, versos 43 a 48, tá? O que Mateus diz? Olha só o que Jesus disse no Sermão do Monte. Ele disse assim, ó: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que vos fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, é o seguinte: se você ver o seu inimigo passando por uma pior, parece que finalmente ele está tendo o que mereceu, a tua atitude deveria ser colocar o joelho no chão e orar por ele. E isso é muito difícil. É muito difícil você orar para alguém que te fez mal e você orar para que essa pessoa tenha misericórdia de Deus, para que
não aconteça algo ruim na vida dela, ok? Então, mas é isso que a Bíblia pede para a gente e é isso que a Bíblia está chamando de cristianismo. Vamos ler isso, porque isso não é coisa só do Novo Testamento, lá em Ezequiel 33:11, Ezequiel 33, verso 11. Vai mostrar, né? Por que esse texto de Mateus fala assim, portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus? Por que ao amar o meu inimigo, eu me torno perfeita, como perfeito é o meu Pai que está nos céus? Porque lá em Ezequiel, Deus diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, vocês acham que eu tenho prazer na destruição de vocês? Eu não tenho prazer. Eu tenho prazer em que vocês se voltem para mim, em que vocês se convertam e vivam. Então, ser perfeito como o vosso Pai Celeste é não ter prazer na morte do ímpio, na maldade que o ímpio está passando, no sofrimento que o ímpio está passando. Pelo contrário, é ir lá nesse momento, e você orar por essa pessoa e orar para que o Espírito Santo trabalhe com ela. E o Madison colocou aqui essa frase, domínio, é usada apenas para acalmar a consciência, com certeza. É isso, Madison. A pessoa está se justificando, tipo assim, não estou feliz, porque a pessoa está se dando mal, eu só estou achando legal que a vida foi justa. Mas Deus, ele está dizendo assim, olha, eu não tenho prazer na morte de quem? Do perverso. E qual é o salário do pecado? A morte. Mas Deus não tem prazer no justo, na justiça sendo feita, que é o mal, o perverso morrer. Deus não tem prazer nisso. Então, como é que eu vou ter? Se eu tenho, e eu tenho, é um problema nosso, é um problema do ser humano, do caráter do ser humano. Mas o que a Bíblia diz para a gente é que a gente não deve ter, é que a gente tem que ser perfeito como perfeito é o Pai Celeste, né? Vamos ler outra passagem. A passagem está lá em Lucas, para a gente poder entender mais. Lucas 19, de 41 a 44. Olha só, isso aqui é uma passagem de Jesus aplicando na prática, hein, gente? Esse conceito de Isaías, ou de Ezequiel. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava vendo Jerusalém. Eu já vi por vídeos, por filmes, que você chega perto de Jerusalém, você, na verdade, chega por uma colina e você tem uma visão muito ampla da cidade, principalmente na época de Jesus, né, que a cidade era menor. Então, vendo a cidade, chorou. E ele dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão os cercos, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus estava chorando porque Jerusalém, no ano 70, finalmente seria castigada por toda a sua maldade e por realmente não ter cumprido o seu papel como povo de Deus, cumprindo realmente a sua missão de levar, né, o evangelho, de não ter aceito o Messias. E aí Jesus sabia que viriam castigos sobre ela, e parte desses castigos seria a invasão pelo imperador Tito no ano 70, que iria destruir toda a cidade. Mas Jesus chora
ao fazer essa profecia. Ele chora, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele gostaria que o ímpio pudesse cair em si mesmo e se arrepender, tá? E a gente vai ler a última frase que está lá em Romanos, porque é o seguinte, a gente está falando do ímpio, do ímpio, do ímpio, e a verdade é a seguinte, quem é o ímpio, né? É claro que num conceito estrito bíblico, o ímpio é aquele que não faz a vontade de Deus, ok? Mas pecadores todos nós somos, e a gente tem que entender que nós não temos o que nós merecemos, ok? Graça não é o que eu mereço, graça é o que Deus me dá, porque o que eu mereço é a morte, porque eu sou incapaz de ser justa diante de Deus. Então, o que eu merecia era a morte. Mas aí vem Cristo, morre por mim, e aí ele me dá graça. E aí vamos entender essa passagem lá em Romanos, Romanos 5, do 8 até o 11. Romanos, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo se inclui aqui, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o que eu merecia? A ira. Por quê? Porque eu era pecadora, mas aí Cristo veio e morreu por mim. E aí, quando ele morre por mim, ele me dá a justiça dele. E aí, com a justiça dele, eu vou ser salva da ira, que era o que eu merecia, ok? Olha aí a roda girando. Porque se nós, quando inimigos, ou seja, a gente era o quê? Inimigo de Deus. E a passagem lá de Provérbios diz o quê? Não fica rindo quando o teu inimigo cair. Pois nós, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, a verdade é o seguinte, para de olhar para o outro e achar que o erro dele é muito maior que o seu e passa a olhar para você e ver de onde Deus te tirou. É isso, gente. Esse é o resumo. É o exercício que a gente tem que fazer. Eu tenho que parar de olhar para o meu irmão e dizer assim, tá se dando mal, bem feito. Não fez, né? Não foi mais do que merecido. E parar e olhar para mim e falar assim, nossa, olha o que Deus fez por mim. Eu não mereço a graça, eu não mereço a misericórdia. Misericórdia, gente, é quando você recebe salvação no lugar de morte eterna. Deus é misericordioso, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que ninguém pereça. Então, eu vejo assim, é muito difícil viver esse provérbio, né? Viver isso, de eu não achar bom quando alguém que me fez mal sofre, né? É muito difícil isso. Mas isso é realmente o que o cristão precisa procurar fazer no dia a dia. Essa é a vida que o cristão tem que tentar levar, porque é isso que Deus pede da gente. Mas aí como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que depender de Deus para isso, porque em mim eu não tenho essa bondade, esse sangue frio, que alguns chamariam de sangue de barata, né? Da pessoa fazer mal, fazer mal, fazer mal, e você ir lá e fazer o bem por essa pessoa. Realmente, a gente não tem isso na gente, mas é isso que
a Bíblia inteira pede, e foi isso que Cristo viveu aqui nesse mundo, e foi por isso que ele morreu pela gente. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nossa aula terminou. Temos alguma consideração? Oi para quem chegou depois, que eu só dei boa noite no chat. Ficou entendível, né, gente, as passagens? Mais fácil entender do que fazer, né? Mas vamos lá. A gente tem que pedir muito, muito, muito mesmo, para que o Espírito Santo mude, né, a gente, porque é muito fácil você é muito fácil você desejar o bem para quem é muito bom com você, para quem, né? Jesus mesmo falou, se você ama só quem te ama, tipo, isso não te diferencia em nada. Mas você realmente desejar o bem e cuidar e amar quem te fez o mal, é mais fácil até você dizer que ama e você fazer o bem para um desconhecido, né? Mas para alguém que te fez mal é um exercício muito difícil. Então, só a gente pedindo de Deus mesmo, como disse o Madison aqui, difícil é praticar. É isso mesmo, difícil é praticar, e aí a gente tem que pedir realmente para que o Espírito Santo nos capacite. Eu acho que isso é assim, é um dia de cada vez, é um momento de cada vez, e tem coisas que a gente vai conseguir fazer e tem coisas que a gente vai depender muito mais da transformação de Deus na nossa vida para poder fazer, tá bom? Nós vamos orar agora, tá? Para finalizar, vamos terminar mais cedo hoje, foram 2 textos mais fáceis. Vamos orar, então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela traz conselhos das mais diversas formas, em forma de poesia, inclusive. Eles foram dados, os conselhos que nós ouvimos hoje, eles foram dados por Salomão, tanto em sua juventude, talvez um idealista, alguém que achava que nunca ia se separar de Deus, mas eles foram dados também pelo velho Salomão, que percebeu o quão longe tinha ido, percebeu do que era capaz e entendeu, Senhor, que obedecer a Ti é a única coisa que pode se levar dessa vida. Ele entendeu que o mais é tudo vaidade, Pai. Ajuda-nos a entender isso, a entender que não possamos fazer as nossas coisas, cuidar dos nossos trabalhos, avançarmos nas nossas carreiras, nas nossas famílias, mas devemos entender, Pai, que dessa vida realmente só levaremos o caráter que desenvolvemos através do Teu Santo Espírito. Ajuda a cada um de nós que o Teu Santo Espírito possa realmente nos moldar. Obrigada por tudo, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, gente. Tchau. Boa semana. Tchau, obrigada. Boa semana. Boa semana, Cherry. Eu vou parar de gravar. Okay.